Bom dia. Eu já ganhei meu dia hoje, porque eu cheguei ali e a moça que estava na recepção não me conhecia e ela achou que eu fosse participante. Então, nada pode estragar esse dia, né? Eu fiz 38 anos esse ano e 18 anos de carreira na Companhia de Talentos, é uma vida inteira, né? Já virei maior de idade na companhia. E cá estamos, então, para contar um pouquinho do que a gente tem visto em relação ao futuro do trabalho. Por que esse conteúdo a gente achou que fosse relevante para vocês? Porque alguns de vocês já estão no mercado de trabalho, certo? Quem aqui trabalha ou já trabalhou, ou tem alguma experiência de trabalho? Ótimo. Quem aqui nunca trabalhou? Ótimo. Então, a gente tem um pouquinho de tudo aqui. Mas, mesmo para quem está chegando, ou para quem já está no mundo do trabalho, algumas coisas estão mudando e estão mudando muito rapidamente. Tá? E a gente tentou mapear essas mudanças. Algumas delas já são verdade, a gente já está vendo isso acontecer. Algumas ainda são quase verdade, ou seja, estão no horizonte, mas ainda não se concretizaram. Vocês sabem que a gente tem sempre que ficar de olho nos símbolos, né? Nos símbolos de que o mundo está mudando. E, recentemente, eu tenho 2 filhas, uma que tem 8 e outra que tem 7. E elas chegaram em casa e me contaram, todas animadas, que elas andaram de táxi. Chegaram em casa e falaram: mãe, a gente andou de táxi. E eu já achei curioso, porque para elas já é uma grande novidade andar de táxi, assim, algo que não acontece muito frequentemente. E elas me perguntaram assim: ô mãe, como é que chama, presta atenção, o uberista do táxi? Aí o uberista do táxi chama taxista. Ela, mãe, tinha um negócio no carro dele que eu nunca tinha visto antes. Aí eu pensei comigo, né? O taxímetro, deve ser o taxímetro. Aí eu, me explica, filha, o que? Ela, mãe, nem sei te explicar. E chamou a irmã mais velha, né? Teté, vem aqui explicar para a mamãe o que tinha no carro do moço do táxi. Aí a Estela falou assim: eu não tenho a menor ideia o que era aquilo, mãe, mas eu acho que o taxista pegou o Waze, imprimiu e fez um livro. Aí eu, um livro? Ele imprimiu o Waze e fez um livro? É, mãe, é um livro que você abre a página, tem um menu, e no menu você procura o nome da rua que você quer ir, aí quando você abre a página do livro, tem tipo uma foto do Waze. Aí eu demorei uns 2 minutos para entender que ela estava falando de um guia de ruas, né? E aí me lembrou de uma conversa que eu tive com a minha avó há pouco tempo atrás. Eu fui visitar a minha avó, e aí eu ia da casa da minha avó para a casa do meu tio. Minha avó é de Votuporanga, no interior de São Paulo. E aí eu falei: vó, qual que é o endereço do tio que eu vou pôr aqui no Waze? E ela: uai, o que é isso? Ai, vó, é tipo um guia de rua, só que no celular, né? Então, entre a minha avó, tenho eu, e depois a minha filha, certo? Uma geração. E a referência original de mobilidade já mudou. Porque, para minha avó, a referência original é o guia de ruas. E o Waze é um guia de ruas eletrônico. Para minha filha, o guia de ruas é que é um Waze impresso. Interessante, né? Então, as coisas estão... Aí eu fui pesquisar, desde quando vocês acham que existe o guia de ruas? Alguém quer dar um chute? Bom, mapas existem desde que quase que o mundo é mundo, né? Ou, pelo menos, que o mundo é mundo que a gente conhece. O guia de ruas existe desde 1970. Né? E olha por quanto tempo a gente navegou usando o guia de ruas. E, de repente, a referência muda. Então, primeira recomendação para vocês: fiquem atentos aos símbolos de que o mundo está mudando. Às vezes a gente acha que a gente vai ler isso na Harvard Business Review, num relatório de Stanford. E não, às vezes é numa conversa com alguém, às vezes um mini alguém, né, de 7 anos, que a gente descobre e percebe esses símbolos. Então, tudo isso para dizer... Será que eu vou conseguir operar esse negócio? Eu sou tão ruim disso. Cláudio, me ajuda? Joia. Então, basicamente, o que a gente está dizendo é que o mundo está mudando com tanta velocidade que, com ou sem crise financeira, né, crise econômica, em 2035, a taxa global de desemprego vai alcançar 20%. Tá? E, além disso, 40% dos postos de trabalho, como a gente conhece, das coisas que as pessoas fazem hoje, deixarão de existir. Para piorar essa história, tem uma pesquisa muito interessante que diz que 45% dos jovens, só, né, menos da metade, e menos da metade dos contratantes acreditam que quem sai da graduação sai preparado para
enfrentar esse mercado de trabalho pronto para o mercado de trabalho como ele é. Se isso é assim hoje, em que o mundo nunca mudou tão devagar quanto hoje, amanhã vai ser mais rápido, depois de amanhã vai ser mais rápido. Né? O que vai manter a gente relevante nesse cenário aí tão complexo? Tá? E aí a gente mapeou aqui alguns desses elementos de mudança e transformação que a gente está vendo. Eu não vou falar de inteligência artificial, machine learning, nada disso. Eu vou falar basicamente de comportamentos, de jeitos de pensar. E isso todo mundo pode fazer e todo mundo pode mudar. Cada um que está aqui nessa sala pode aprender a fazer diferente para navegar nesse ambiente. Tudo bem? Então, a gente mapeou 6 reflexões. Esse material chamava Tendências antes. Aí, quando eu falo a gente, é eu e o time de inovação lá da Companhia de Talentos. Mas a gente preferiu chamar de reflexões porque são pensamentos, formas da gente pensar diferente. E tendência tem uma cara de que vai necessariamente acontecer. Reflexões ficam um pouco mais leves, um pouco mais suaves. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. Então, a primeira reflexão sobre o futuro do trabalho, a gente chamou de caminhos adaptativos. Na verdade, ele chamava antes, essa primeira tendência, se chamava o fim das hierarquias. Tá, mas aí a gente achou que não era bem isso e a gente mudou para caminhos adaptativos. E caminhos adaptativos fala basicamente de 4 coisas. Tá? Então, a primeira coisa que essa tendência fala, essa reflexão fala, é sobre a complexidade dos sistemas. Tá? As coisas, eu vou tentar tirar isso da minha cabeça para explicar o mais simples possível, mas, basicamente, as coisas estão muito mais interligadas do que elas estavam antes. E a complexidade de fazer qualquer coisa aumenta diariamente. Então, por exemplo, recentemente eu fui, a gente trabalhando numa outra plataforma que a Companhia de Talentos usa, a gente foi construir um cadastro. Tá? Alguém aqui teve a oportunidade de construir um cadastro para alguma coisa recentemente? Sim, não? Difícil, né? Porque o que você, obviamente, colocaria num cadastro? Me ajudem. Nome, RG, CPF, data de nascimento, o que mais? Gênero. Aí, gênero. Vamos parar aí. Vamos ter uma conversa sobre gênero. Né? Colocar gênero num cadastro hoje significa emitir um posicionamento sobre alguma coisa. Que posicionamento você quer ter sobre a questão de gênero? Essa é uma discussão de 2, 3 dias. Você tem que consultar 20 pessoas diferentes, especialistas sobre a questão de gênero, a parte jurídica, o IBGE. Aí, por exemplo, a maior parte dos cadastros tem endereço com CEP. Né? Eu colocaria lá endereço com CEP. E aí uma pessoa do meu time virou e falou assim, para que a gente quer saber endereço com CEP? Não, porque, sei lá, porque isso tem em cadastro. Então, essa resposta, Maíra, não é boa o suficiente, porque, à medida que você pede o CEP de alguém, o endereço de alguém, se cai isso aí na mão errada, isso pode ser usado como uma forma de seleção ou, para quem quiser, até discriminação, mora muito longe, não vem de uma história privilegiada, por aí vai. Tá? Então, hoje, o simples construir um cadastro ganha uma complexidade muito maior do que ela tinha há 10 a 15 anos atrás. Tá? Isso significa que, para construir um cadastro, e um cadastro bem feito, cada vez mais as lideranças estão tendo que descentralizar o poder. Porque o cadastro poderia ser o que eu quero que seja como presidente da companhia. Mas eu não tenho todo o repertório necessário ou a condição de fazer todas as perguntas necessárias para construir o melhor cadastro. Então, ou eu abro mão de poder, descentralizo a tomada de decisão, ou eu não tomo a melhor decisão. E, para isso, eu tenho que ter o quê? Um time muito autônomo. Um time que tenha coragem de levantar a mão e falar, você está errada, você não está vendo tudo. Deixa eu te trazer um outro pedaço de informação aqui. E fazer com que um negócio, como a Companhia de Talentos, tem 30 anos, tenha uma capacidade de se adaptar à nova realidade, e a gente só faz isso com muita humildade. Se a gente não tem muita humildade, a gente não consegue descentralizar poder, a gente não consegue dar autonomia para o time, e a gente não consegue se adaptar a esse mundo tão complexo. Tudo bem? Tranquilo? Então, além do nosso exemplo, eu vou dar outros 3 aqui. Eu não sei, eu vou dar sempre 3 exemplos, depois vocês podem pesquisar se quiserem saber mais sobre algum deles, mas eu vou falar de um, senão não dá tempo. Tá?
Então, a gente trouxe aqui desde aceleradoras, eu acho que aceleradoras é um exemplo que cabe bem hoje. Quando eu tive lá uma visão, um sonho de construir uma plataforma chamada Beta, eu pensei e falei, olha, tem uma parte desse pedaço dessa história aqui que eu entendo razoavelmente bem, venho trabalhando nisso há 15 anos. Agora, tem muitas outras coisas que, para tirar isso daqui do papel, eu não tenho a menor ideia por onde começar. Eu não entendo de tecnologia. E, pasmem, depois de 3 anos, continuo não entendendo ainda. Né? É difícil aprender. Não é um negócio trivial de aprender. Eu não entendo nada de plataformas. Então, a gente teve que chamar ajuda. E não dava para ser ajuda de dentro. Tinha que ser ajuda de fora. Então, a gente pegou uma ótima ideia, um sonho, uma visão, e tivemos que chamar uma aceleradora chamada Move2 para nos ajudar a tirar esse sonho do papel. Eu poderia contratar uma equipe de tecnologia? Eu poderia contratar uma equipe de tecnologia. Mas quem vai gerir uma equipe de tecnologia? Quem vai fazer a gestão disso? Quem que vai olhar e dizer se esse trabalho está bem feito ou não está bem feito? E quem vai ter, dentro de um negócio que está acontecendo, o tempo para aprender e cuidar de uma coisa que a gente não conhece? Então, a gente teve que descentralizar, trazer uma outra experiência, uma experiência em tecnologia e, claro, dividir aí a nossa participação societária. De novo, a gente está falando de descentralização de poder. E tem vários outros exemplos de grandes companhias que chamam aceleradoras para poder construir plataformas de tecnologia ou não para o seu futuro. E aí a gente pode citar várias aqui. Tá? A Dell, a GM, o próprio Google tem uma plataforma à parte, e por aí vai. Tudo bem? Legal. Vamos para o próximo. Eu adoro esse é meu preferido. Para sempre beta. Até o nome beta saiu daí, né? Dessa lógica do para sempre beta. Alguém sabe o que significa beta além do peixe? O que significa esse termo? Better than é o nosso beta. E o beta sem H no final, que nem está escrito. Teste, ótimo. Então, antes de um produto de tecnologia ser lançado, a sua versão final, se é que isso existe, ela lança uma versão beta. Essa versão beta ela fica exposta a testes de quem? De nós, usuários, para que a gente possa dizer o que é bom, o que não é, o que funciona, o que não funciona, dar um monte de feedback, e aí os donos lá da parada transformam e melhoram até lançar a versão oficial, vamos chamar assim. E essa versão oficial ela é melhorada muitas e muitas vezes. Então, assim, voltando ao exemplo do Waze, né? Então, a gente usou guia de ruas de 1970 até mais ou menos 2007, quando o Waze surgiu lá em Israel. Tá? Depois ele ganhou escala mundial. Olha que interessante. Faz 11 anos, mais ou menos, né, que a gente continua usando o Waze para navegar, e é o principal navegador. E por que a gente continua usando o Waze até hoje? E provavelmente continuará usando o Waze por muito tempo. Alguém sabe por quê? Por quê? Melhoria contínua sempre. Porque o Waze que a gente usa hoje não é o Waze que a gente usava um ano atrás, que não é o Waze que a gente usava um ano depois. Então, a capacidade de entender que nunca está pronto. Quando acaba? Nunca. Meio angustiante, né? Dá uma leve angústia. Por outro lado, se a gente aplica, se a gente se considera um produto de tecnologia e entende que a gente nunca está pronto, você se coloca num modo constante e contínuo de aprendizado. Dane-se se você é o gerente, o líder, o presidente. A única coisa que vai nos salvar é aprender todos os dias. É nos tornar uma versão melhor de nós mesmos todos os dias. É usar cada oportunidade, cada interação, cada momento que a gente tem dentro de sala de aula, fora de sala de aula, para ficar melhor. E para sempre beta fala um pouco disso. Cláudio, me ajuda. Ótimo. Então, a gente já falou bastante disso, mas, basicamente, o mundo está cada vez mais imprevisível, andando numa velocidade absurda. E se a gente não aprender essa lógica... Alguém sabe o que significa prototipação? Alguém já ouviu falar disso? Criar um projeto antes do projeto final. Então, ao invés de planejar, e aí só fazer uma versão final, você faz uma primeira versão, que nem meu avô dizia, vamos fazer um Judas para alguém malhar. Então, a gente malha um Judas, né, bota um produto lá para a gente malhar, para ele ficar melhor de novo nessa premissa de humildade, nessa premissa de vamos fazer alguma coisa, e aí a gente parte a partir daí e não do zero. Tá? E aí, alguns exemplos bem que vocês devem conhecer. Cláudio, me ajuda.
Vocês viram? Acho que eu vou desistir disso aqui. Todo mundo conhece o Kickstarter, que eu acho que é uma plataforma de crowdfunding, né? Então você coloca uma ideia lá, eu viro e mexe, entro, me divirto, eu financio cada coisa tão doida, dou um dinheiro para cada. Eu tenho uma obsessão por guarda-chuva, né? Porque eu adoro guarda-chuva, mas eu odeio guarda-chuva ao mesmo tempo, sabe? Assim, uma relação de amor e ódio com o negócio. Eu tenho muitos guarda-chuvas. Se vocês querem um dia me dar um presente de aniversário, pode me dar um guarda-chuva que eu vou ficar feliz. E aí, toda vez que aparece um guarda-chuva inovador sendo desenvolvido lá no Kickstarter, alguém fazendo crowdfunding, eu dou um dinheiro, porque eu falo, vai que esse é o guarda-chuva da minha vida. Eu quero ser a primeira a apostar nisso. Recentemente, não via Kickstarter, mas eu fiz Hyper Island. Vocês conhecem Hyper Island? É uma escola de inovação sueca. E eu tive um professor que ficou meu amigo depois, e ele e o marido moram na Austrália, e eles desenvolveram uma linha de shampoos. Shampoo para cabelo. Shampoo, condicionador, é um negócio totalmente inovador. E eles fizeram de um jeito muito legal. Eles chamaram 100 amigos, né, para serem do Founders Club. É um clube de fundadores. Então, a gente doou, cada um botou $100. Então, eles juntaram dinheiro para a pesquisa inicial de produto. Faz 2 anos isso. E essa semana chegou um pacote da Suécia lá em casa. E eu recebi a primeira linha de produtos que eu ajudei a financiar com dinheiro e, principalmente, desenvolver. Então, assim, eles definiam um cheiro para a fragrância do produto. Mandavam para todos os 100 membros votarem em 3 opções. Eles tinham 2 ou 3 formatos, eles mandavam para a gente avaliava e dava feedback. Embalagem, a campanha, enfim, tudo. Então, quando o produto estava na hora, você se sente meio parte daquilo, né? E eles escolheram 100 amigos, friends and family, que eram pessoas que pudessem ser potenciais consumidores também. Então, a ideia é de que você não precisa ter uma coisa 100% pronta para ir para o mercado e que você pode contar com a inteligência coletiva para poder construir um produto, um serviço que seja excepcional e que realmente tenha um diferencial legal de mercado. Tudo bem? Ótimo. O terceiro a gente chama de carreiras do it yourself. Então, é a noção, pode passar, Cláudio, é a noção de que há um esgotamento real em relação ao modelo de trabalho do mundo de hoje. Tá? Então, quando eu comecei lá na Companhia de Talentos, como eu falei há 18 anos atrás, as pessoas saíam da graduação, da faculdade, e elas só queriam uma coisa. Vocês sabem o que elas queriam? Um emprego. O emprego de verdade podia ser meio que em qualquer lugar, fazendo quase qualquer coisa, né? Sendo justamente remunerado, porque as pessoas iam ser felizes em outro lugar. No trabalho era trabalho, e outro lugar, lá com os meus amigos, na minha vida, um dia, quando eu me aposentar, eu vou ser feliz. Tá? Essa lógica está cada dia mais falida. Porque alguém aqui quer trabalhar com um chefe idiota? Alguém aqui quer trabalhar em algo que não acredite? Não. Alguém aqui quer trabalhar em algo que não sabe nem o que está fazendo? E nem para quê, nem por quê? Não. Né? Todo mundo quer o quê? Todo mundo quer trabalhar em algo que veja o valor do que está fazendo, que entenda porque você levanta de manhã e faz todo dia aquilo. Né? Que tenha uma relação respeitosa com o time com quem trabalha, de preferência, se puder ser amigo, melhor ainda, que tenha um líder que admira, alguém que se preocupa genuinamente com as pessoas, alguém que quer desenvolver, não é isso? Legal. O ponto é que nem todas as organizações estão prontas e preparadas para oferecer isso. A gente está vivendo uma transição. Então, a gente está começando a ver surgir cada vez mais gente interessada a experimentar novos modelos de trabalho. Novos modelos, entenda-se por tudo aquilo que não é um trabalho num único lugar, das 9 às 6, com um contrato de trabalho CLT. Seja trabalhando como freelancer, seja abrindo o seu próprio negócio, seja trabalhando com projetos, enfim. Novos modelos que permitam vivenciar essa felicidade no trabalho e esse propósito com mais intensidade. Tá? Então, eu vou dar 3 exemplos aqui. Cláudia, me ajuda? Muito bom. Então, a gente tem... alguém segue a Juju? No YouTube? Alguém ama a Juju? Gente, a Juju, ela me libertou, vou contar para vocês. Eu tenho um gosto musical ultra cafona, vou confessar. Esse final de semana foi aniversário da festa festa de uma amiga minha de 40 anos, e aí tocou Alexandre Pires, ao vivo. Eu quase desmaiei na pista, de tanto amor que eu fiquei. Então, eu tenho um gosto musical muito brega, né, eu confesso. E a Juju fez um vídeo uma vez falando sobre o Justin Bieber. Quanto ela gostava do Justin, secretamente,
gostava do Justin Bieber. E ela finalmente saiu do armário, publicamente, e disse que ela amava. Eu falei, Juju, eu queria dar um abraço em você agora, porque eu também adoro o Justin Bieber. Mas eu acho que a Juju é uma pessoa, né, um exemplo, fora ela amar Justin Bieber, que nem eu, que diz bem, assim, ela é uma garota inteligentíssima, né, que tem faculdade, graduação. Ela poderia trabalhar, gente, para quem ela quisesse, praticamente, para muitos lugares, né? Tenho certeza que ela teria 3 ou 4 ofertas de emprego. Eu certamente faria uma oferta de emprego para ela. E ela escolheu um caminho. Então, assim, no mundo de hoje, ela decidiu ser youtuber. Que provavelmente a mãe dela acha que isso nem profissão é, né? Ela está até hoje explicando para a avó dela o que ela faz. E se você perguntar para as minhas filhas, entre as alternativas de carreira delas, vocês acham que está lá o quê? Youtuber, para mim, é querer morrer do coração, a mãe, que elas querem ser youtuber. Se você der a oportunidade. E o engraçado é que elas colocam na mesma categoria, assim. Médica, cientista, youtuber, como se fosse no mesmo padrão, né? E eu só me resta o quê? Né? Aceitar e chorar ouvindo Alexandre Pires e tal. Mas a verdade é que há cada vez mais um apetite, tá, por experimentar novos modelos de trabalho ou por buscar lugares de trabalho formais que ofereçam essa característica. Isso está fazendo com que as companhias mais tradicionais, os lugares de trabalho mais tradicionais, estão rebolando para tentar achar um jeito de fazer com que essas gerações conversem e que possam, de fato, oferecer esse desejo que não só... É muito engraçado, tem lugar que eu vou, né, e as pessoas abrem o coração e falam, essa maldita geração Y, né? Maldita geração Y. Mas, basicamente, eu acho incrível, porque é como se a geração Y tivesse sido largada aqui por marcianos, né? Eu falo, veio um disco voador de Marte, ou Millennial Land, abriu um alçapão e eles caíram aqui na nossa sociedade, é uma coisa incrível. Eles são, millennials são nós, né? Nós criamos, enfim. Então, é fruto dessa sociedade aqui, desse pai, dessa mãe que está lá no ambiente de trabalho. Mas nunca é o meu filho, né? É sempre o filho do outro. Então, mas eu acho que há um esforço genuíno. Então, tudo isso para dizer que muito dessa nova relação com o trabalho, a gente vai ter que ajudar a construir. Porque é muito diferente da realidade de quem está hoje em posições de liderança, que teve que brigar muito, batalhar muito e fazer a sua própria história para fazer as coisas acontecerem. E nós somos, e eu sou quase no final, do X, começo da geração millennial, acreditem ou não, e essa lógica de criar um novo lugar de diálogo para construir esse mundo do trabalho que a gente quer ver. Tudo bem? Vamos lá, Cláudia. A quarta, a gente chama de Mentes para o Futuro, e se eu tivesse que escolher uma das 6 para que vocês gravem bem essa daqui, tá? Porque a gente está caminhando para um mundo... Pode passar, Cláudia. A gente está caminhando para um mundo em que tecnologia fará cada vez mais coisas por nós. Certo? Alguém tem algum exemplo claro assim, de observar como a tecnologia já está substituindo trabalhos ou fazendo coisas por nós? Automação, em fábrica, enfim. Você fala com uma máquina, né? E-commerce, Big Data, internet das coisas me arrepia. Aí eu perguntei para eu tenho um mentorado que estuda em computação em Harvard, aí Henrique, me explica como se eu tivesse 5 anos de idade. Ele, seu telefone vai falar com o seu liquidificador. Entendi, agora eu entendi. Você vai falar para ele assim, ó, bate o bolo, a batedeira vai bater, entendeu? Antes de você chegar, enfim, então essa coisa das coisas se falarem, né? Muito, muito louco isso. Muito bom. Então, o que a gente está vendo? Isso hoje, a automação e a inteligência artificial substitui trabalhos que a gente considera repetitivos, certo? Então, se você for no supermercado Mambo, aqui na Avenida Santo Amaro, não é muito longe, não é no Vale do Silício, você já tem a opção de passar num caixa de supermercado com alguém operando e vários caixas de supermercado que você auto-opera. Isso é verdade nos Estados Unidos há anos, mas está chegando e está chegando rápido aqui, certo? E que trabalho, então, vai sobrar para a gente? Volta um para mim, Cláudio, por favor. Obrigada. Os trabalhos empáticos. Adorei, empáticos. Os trabalhos que exigem e pedem da gente o que a gente chama de competências comportamentais ou socioemocionais, que são competências que passam até pela questão cognitiva, racional, mas, principalmente, passa pela forma como a gente interage com os outros.
o quanto a gente é capaz de ouvir, fazer boas perguntas, criar vínculos, mobilizar pessoas, liderar pessoas, criar uma visão, engajar pessoas. Todas essas coisas maravilhosas que só os seres humanos, por enquanto, são capazes de fazer. Tá? Então, se eu tivesse que me concentrar, se eu estivesse no lugar de vocês, começando a minha carreira hoje, se eu tivesse que me concentrar no desenvolvimento de alguma coisa, seria no desenvolvimento destas características. Porque estas características ainda são insubstituíveis. E elas podem estar intimamente ligadas com trabalhos cognitivos, analíticos. Uma coisa não substitui a outra. Certo? Mas o fato é que as habilidades analíticas cognitivas são mais facilmente substituíveis do que os trabalhos, como ela chamou, empáticos. Tá? E aí, nisso, vale o quê? Vale toda a oportunidade que vocês tenham de desenvolver esse repertório mais holístico. O que é repertório? Alguém tem um chute do que é repertório? Quantidade de informações e conteúdos que você tem para poder trazer para a mesa na hora de uma conversa, para poder articular uma coisa com a outra. E, às vezes, esse repertório não está na sala de aula, no livro. Ele está na experiência de vida que você tem. Né? Quando você vai no teatro, quando você vai no cinema, quando você vai no parque, numa conversa com a sua avó, numa conversa com a sua filha. O repertório vem daí. De todas essas coisas. E aí, como saber que você adquiriu o repertório? Né? Eu acho que a pergunta mais importante que eu me faço todos os dias é: o que eu aprendi hoje? Todo dia antes de dormir eu me pergunto: o que eu aprendi hoje? Porque a gente aprende coisas todos os dias. É que a gente não está acostumado a processar esse aprendizado como se a gente estivesse na sala de aula de uma universidade ou de um curso e tal. Mas a gente aprende coisas todos os dias. Ter domínio deste capital e desse repertório é o que vai fazer a diferença daqui para frente. Todo mundo aprende. Só que você não sabe o que você aprende e não pensa sobre o que você aprendeu. Mas todos nós aprendemos, e isso chama repertório. Beleza? Vamos lá, Cláudio. E aí que tem alguns exemplos, né? Desde a BNCC é a Base Nacional Comum Curricular, que é o guia de diretrizes que o MEC usa para as escolas, né? Principalmente de ensino básico, aqui eu estou falando. Então, escolas de ensino infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, hoje seguem a nova BNCC, que basicamente diz que, além das habilidades cognitivas, ou seja, além de conteúdo como português, matemática, física, né? A escola hoje tem que se organizar para desenvolver competências socioemocionais e comportamentais. Então, hoje já virou até lei. Já virou até lei. É tão mainstream que já virou até lei a necessidade do desenvolvimento dessas competências. Tá? Vamos para o próximo? O quinto, um amor, um dos meus arquétipos é o engajado, então eu sou fã desse daqui, que é basicamente a ideia de que o resultado de uma companhia não é mais só medida pelo lucro que ela dá para os seus acionistas. Tá? O resultado de uma companhia, e logo o trabalho de vocês e o meu, também é medido pelo valor que ela gera para a sociedade em que ela está inserida. Isso tem vários nomes, né? Triple bottom line, capitalismo consciente, que todos eles, sustentabilidade, que todos eles falam da mesma coisa. Da ideia de que não adianta a gente gerar o máximo possível de valor para os acionistas se a gente não conseguir gerar igual valor para a sociedade que a gente está inserido. Pode passar, Cláudio. E aí ele fala basicamente dessa ideia de que a colaboração, certo? E a abundância virão se a gente souber gerar valor que possa ser compartilhado por muitas pessoas. Alguns exemplos legais, pode passar. Alguns exemplos legais são a Sistema B. Alguém já ouviu falar de B Corps? Já? Então, B Corps são empresas que recebem esse selo do Sistema B, que são empresas que são amigas da sociedade, vamos chamar assim. São empresas que, além de gerarem valor para os seus acionistas, elas também geram valor, claro valor e percebido valor para a sociedade que elas... Às vezes tem a ver com sustentabilidade na questão ambiental, às vezes tem a ver com a questão social, mas, basicamente, elas se preocupam, estão genuinamente preocupadas em gerar esse valor. E isso também é uma coisa relativamente recente, né? Esse movimento de sustentabilidade começou no início da década de 90, derivado, né, de um acidente ambiental gigantesco da ExxonMobil. Vocês acham que vocês eram meio pequenos, mas quem lembra de uma imagem de uma foca toda suja de óleo? Vocês lembram disso?
Aquele foi um dos maiores acidentes ambientais da história da humanidade. E aquilo começou a fazer com que a sociedade e, por consequência, as empresas passassem a pensar de que não adianta, e a ExxonMobil era uma das empresas mais valiosas do mundo na época, se eu não cuidar do estrago que eu causo no meio ambiente. Olha quanto tempo passou, né? E ainda assim a gente não conseguiu, né, resolver ainda esse problema. Porque 1990 já faz 30 anos, né? E 1970 faz 50 anos daqui a pouco. É muito louco pensar que já faz 50 anos que a gente teve em 1970. 1970 já tinha tido Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, tudo isso. E faz 50 anos já. Né? Um outro exemplo legal que eu gosto muito é da Mercur. A Mercur é uma fábrica de borracha. Né? O Jorge é o presidente hoje. Ele é a terceira geração da família. E eles faziam 2 tipos de borracha. Eles tinham uma linha da borracha branca, normal, e eles tinham uma linha de borrachas que era, obviamente, que mais vendia, que eram com os personagens Disney. Eles tinham um licenciamento da Disney. Alguém aqui tem filho, além de mim? Então, as crianças, elas gostam muito, né? Dos personagens. Tipo, alguém conhece a Frozen? Frozen? Então, gente, eu basicamente vou morrer e vou cantar Let It Go morta. Enterrada, eu ainda vou lembrar como canta a música da Elsa, do Frozen, porque eu assisti muitas vezes esse filme. Porque aí é óbvio que as minhas filhas, na época, queriam comprar tudo da Elsa. A calcinha da Elsa, a borracha da Elsa, o vestido da Elsa, o pijama da Elsa. Então, lógico, a minha empresa seguiu essa tendência e tinha lá a borrachinha de personagem. E aí, o que ele começou a perceber? Que a recompra de borracha com personagem era um intervalo muito menor do que a recompra da borracha branca. Certo? Por quê? Porque as pessoas não estavam comprando borracha. Elas estavam comprando personagem. Elas estavam consumindo de uma forma que não era necessariamente o que a Mercur gostaria de incentivar. Então, eles tomaram uma decisão super difícil. Eles pararam com os licenciamentos. Hoje, eles só vendem borrachas brancas com a marca Mercur, porque eles querem que as pessoas consumam a borracha e usem ela até o fim, porque é uma ótima borracha. Então, você não precisa trocar 3 vezes ao ano. A borracha dura o ano inteiro. E aí, ano que vem, você... Então, ele sacrificou receita no curto prazo, certo? Para poder o quê? Ter uma empresa que tenha mais sustentabilidade, que consuma recursos de maneira mais racional e que possa ter vida longa por mais tempo. Ou seja, essa visão de longo prazo, muito mais do que a visão de fazer dinheiro agora, mesmo que eu consuma muito mais matéria-prima do que eu preciso e denigra muito mais o meio ambiente, por aí vai. Tá? Então, esses são exemplos aí da história do pensar ecológico. Beleza? Próximo. Ixi, pode passar. Eu esqueci de tirar esse. Vai passando. Pode ir? Ótimo. E o último é conectação. Pode passar, Cláudio. O conectação fala de 4 coisas, né? Que, no fundo, falam de uma só. Que é a ideia de que nós não queremos mais, como eu falei, ir ao trabalho. Só. A gente quer pertencer a um lugar. A gente quer que os nossos chefes e as empresas falem o que eles façam e façam o que eles falam. Né? A gente quer ter uma experiência coesa, coerente. A gente quer conteúdo de qualidade. A gente não quer que alguém escreva alguma coisa, vá lá, faça uma coisa completamente diferente daquilo que ela está falando que ela vai fazer, ou que ela escreveu que ela ia fazer. Essa necessidade por coerência, pertencimento, coesão, também é uma coisa relativamente nova. Se vocês perguntarem para os pais e para as mães de vocês, que viveram um mercado de trabalho muito diferente, pergunta para eles se o chefe deles era coerente. Pergunta para ele se havia e para ela se havia uma preocupação de pertencer, de criar um ambiente que as pessoas queriam fazer parte e tal. E, obviamente, todo mundo está em busca de uma baita experiência. Alguém consegue me contar a última experiência muito legal que vocês tiveram? Não precisa ser de trabalho? Uma experiência aqui memorável, assim, inédita, nunca vivida antes. Legal. Então, experiências inéditas tendem a ser experiências que a gente nunca mais se esquece. Eu, a primeira vez que pulei de paraquedas, vocês acham que eu vou esquecer? Nunca mais vou esquecer, porque foi a primeira e a última também. E, além de experiências inéditas, assim, alguém tem mais algum exemplo de uma experiência memorável? Porque ineditismo é uma coisa que faz uma experiência ser única e memorável. Mais algum exemplo? Ai, obrigada. Fala no mic para todo mundo poder te ouvir. Ok. Está funcionando? Prazer, meu nome é Marcelo. Oi, Marcelo. Eu acredito que uma experiência memorável foi meu estágio no NIC BR,
porque é uma empresa sem fins lucrativos, mas que o objetivo dela é melhorar a qualidade da internet no país. E eu participei do IXBR, um projeto bem específico, mas que eu via resultado direto na melhoria de qualidade da internet, e eu achava muito interessante acordar e estar disposto a ir para o trabalho, porque eu sabia que o que eu ia fazer naquele dia por mais que seja só mais um ajudando nisso, mas eu participaria dessa melhoria da qualidade da internet. Ótimo exemplo, obrigada. Então, pertencer a algo, o que ele está falando para a gente? Pertencer a algo que tenha a ambição de fazer o bem para alguém, ou fazer o bem, né, para uma sociedade, exatamente do que a gente está falando. Você quer contar teu exemplo também? Obrigada. Bom, Maíra, bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Eu sou Alexandre. A minha experiência é semelhante à sua com a Frozen, né? Eu tenho 2 meninas também, por incrível que pareça, pessoal. Você está que nem eu, né? Tenho 2 meninas também, uma de 5, uma de 4 anos, e elas escolheram Pokémon ao invés da Frozen. Isso foi uma emoção muito grande. Para mim seria também. Foi um sentimento muito bom de conseguir incentivar elas a assistir uma coisa mais interessante, assim. Porque realmente a música não saía da minha cabeça também. Eu senti um julgamento de valor contra a Elsa e a Ana, coitadas. Não, elas são legais, elas são irmãs e Mas tal. o Pokémon é mais legal. O Pokémon é mais legal. O pessoal Tá bom, aqui vai justo. concordar comigo. Justo, justo. Muito bom. Então, para a gente terminar, Cláudio, passa o próximo, por favor. Que acabou meu tempo já. Então, exemplos de experiências memoráveis são basicamente experiências que oferecem algo além do que elas se propõem a oferecer. Seja pertencimento, uma sensação de ajudar, enfim. Coisas incríveis acontecem em experiências que nos marcam. Então, a Volvo, acho que é o melhor exemplo desses 3 aqui para falar sobre isso. A Volvo, quando eu falo Volvo, o que vem na cabeça de vocês? Carro, caminhão. Se eu tiver que associar um valor à Volvo, que é valor segurança, ótimo. Então, a Volvo, por acaso, faz carro e caminhão, mas ela se posiciona cada vez mais como uma empresa que vende segurança. Olha que interessante. Eles lançaram uma tinta spray para passar em bicicleta. Essa tinta spray que passa em bicicleta, quando o ciclista está andando de bicicleta à noite, ele reflete faróis, essa tinta ajuda a refletir faróis com mais intensidade. E faz com que o número de acidentes noturnos de ciclistas diminua muito. Aí vocês vão falar, mas que catso a Volvo tem a ver com bicicleta? Ela não faz bicicleta, pelo contrário, ela faz um sistema de transporte que é o carro que é, de certa forma, concorrente à bicicleta. Então, por que vocês acham que ela está vendendo tinta spray para bicicleta? Porque ela não está vendendo carro e caminhão, ela está vendendo segurança. Tá? Todo mundo, se você tiver que comprar um carro, você vai querer comprar que carro? Um Volvo, né? Porque não está querendo me vender carro, está querendo me vender o quê? Segurança, que é um valor universal. Tudo bem? Então, com este último exemplo, acabou o meu tempo, eu já entendi. Eu queria agradecer muito, muito, muito. Espero que vocês tenham um dia muito proveitoso. Conectem, aprendam e saiam daqui. Hoje, melhor do que ontem, definitivamente melhor do que vocês chegaram. Eu certamente vou sair muito melhor do que eu cheguei. Muito obrigada e um bom dia para todos nós.